Sou o professor Robson Macedo. Hoje nós iremos estudar sobre literatura de cordel. A literatura de cordel chegou através dos portugueses. No período da colonização, em que eles adentraram ao país, adentraram ao Brasil, usaram a prerrogativa de ter descoberto o Brasil. E com eles vieram muitas coisas cultural, muitos utensílios em suas embarcações. Dentro desse aspecto cultural, iremos comentar um pouco sobre as questões culturais e especificamente vamos falar sobre o cordel. O cordel ele se tornou-se um processo de narrativa cantada através de repentistas, através de poetas, através de alguns declamadores. Era um processo de informação, era um tipo jornal da época, jornal da comunidade. Hoje o cordel é um meio cultural, artístico que marca a região Nordeste. E até hoje grandes cordelistas se destacam com essa arte declamação. A literatura de cordel se tornou uma tradição forte no Nordeste brasileiro, sendo também algo forte na região Norte, conhecido como tradição nordista, uma tradição que se propagou. A sua origem advém dos trovadores. O que são os trovadores? Os trovadores medievais eram artistas da corte, da nobreza. A sua origem é conectada à música. Eles eram para cantar, eles serviam para cantar, participar das celebrações. Eles compunham poesias em formas de versos, melodias através das flautas, do alaúde, a própria lira. Resumindo, bem sucinto, os trovadores medievais eram como que fossem cantores poetas. E por isso o cordel foi originado em Portugal, século XII, século XIII, pelos esses trovadores medievais, em que ali também faziam parte, cantavam poemas, espalhavam histórias na comunidade, através das suas poesias, das suas rimas, eles espalhavam e deixavam a comunidade, as províncias, os vilarejos atualizados de tudo que ocorria no período, pela corte, sabendo-se que a grande maioria não sabiam ler, nem muito menos escrever. E dessa forma, com rimas, com melodias, cantando as histórias, cantando as poesias, essas criações das poesias, com determinados temas que ali eles desenvolviam, eles iam decorando as suas rimas, os seus versos, e faziam em uma métrica muito conhecida em sextilhas. Eram 6 frases, uma frase introdutória, a segunda frase é uma frase que prepara a rima, e essa rima era já esperado na quarta frase, ou seja, a terceira frase era uma frase complementar, e aí eu rimava a quarta frase com a segunda, fazia uma frase complementar, era a quinta frase, e depois encerrava com outra rima. As rimas sempre eram segunda, quarta e sextas frases. Primeira frase era a introdução, e a terceira e quinta frase complementares. E isto é um formato métrico de sextilha. E dessa forma eles desenvolviam, como desenvolviam em outras formas, com 5 frases, com 7 frases. E eles desenvolviam toda essa cartilha de rima poética. Com a criação de um método de impressão de larga escala, na Renascença começou a ter esse privilégio, a ser impresso determinadas coisas, ter a oportunidade de fazer essa impressão. Isto deu a oportunidade, com larga escala, fazer as distribuições e as impressões das palavras, do que se cantava, do que se falava, do que se proclamava. Começou a popularizar-se
no meio do povo. Houve uma exposição enorme com estas coisas. Imprimir estas folhas, este material da época, com essas frases, com esses poemas, com essas rimas, se colocava de forma pendurado em cordas para secar a tinta. Não é como a caneta de hoje. Era um tipo de forma de escrita com material de escrita da época em que tinha que dar um tempo para secar. E se colocava pendurados em cordas. Por isso que se originou a palavra cordel, porque cordel vem de cordas. Eram livretos pendurados em corda. Ao chegar ao Brasil por colonizadores, como assim já falamos anteriormente, se tornou algo fundamentado no folclore do Brasil. Os estados do Norte e Nordeste, por exemplo, o cordel ou os cordéis até hoje são preservados com amor e carinho nessas regiões. É tratada essa produção cultural folclórica com carinho, com amor, com importância. Essa regionalidade, esses costumes regionais é transportado do verbal para o escrito. Existem incentivos financiados para que grandes cordelistas possam desenvolver os seus talentos. Claro que hoje os nossos cordelistas, eles são alfabetizados, diferente dos trovadores da época em que cantavam para decorar. Os nossos são alfabetizados. Com uma forma simples, sucinta, os cordéis se espalharam pelo Brasil através de grupos de repentistas. Remendos que eu já tenho linhas, bata as suas asas que eu bati as minhas, nos 10 de galope na beira do mar. São homens com o instrumento viola que, através de rimas e de improvisos rimados, fazem com que o público possa ir ao delírio. Violeiros que cantam histórias, fazem poemas. Características básicas do nosso cordel. No geral, é escrito com métrica. Essa métrica é numa forma de rima e musicalizado também. O cordel hoje, conhecido no meio folclórico, é denominado de gênero cordel. Sua função é fortalecer as entidades regionais, informar, atualizar, manter as tradições dos costumes e da cultura do Nordeste e Nordista. Podemos destacar alguns grandes cordelistas. Leandro Gomes de Barros. Leandro Gomes de Barros foi o primeiro brasileiro a escrever cordéis. Produziu 240 obras que ficaram muito conhecidas pelo imaginário popular do Nordeste brasileiro e também pelo Brasil todo. É o caso da peça Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Foi baseada nos cordéis de Leandro de Barros. Destacando outro grande cordelista, João Martins de Ataíde. Ficou muito conhecido por utilizar imagens de artistas de Hollywood em seus cordéis. Ele fazia esse momento cômico, engraçado. Após a morte de Leandro Gomes, Ataíde teve a honra de adquirir alguns direitos para a publicação de seus cordéis, sendo reconhecido por Leandro de Barros em vida na época. Fazendo um resumo, uma clareza sobre algo tão importante da nossa cultura, que é o cordel, em nossa região Campina Grande tem muitos cordelistas. Nós temos o professor Roniel Leite Soares. Hoje ele é professor da Universidade Federal de Campina Grande, que desenvolveu inúmeros cordéis, inclusive o centenário de Jackson Pandeiro, que foi distribuído em toda a Paraíba. Nós temos o professor Felipe Batista, formado na Universidade Federal de Campina Grande no curso de música, conhecidíssimo como canário imperial, repentista, poeta e desenvolvedor de grandes oficinas na área do cordel. Nós temos o professor Paulo Seixas, que é um grande cordelista, Campina Grande e cidades circunvizinhas. Nós temos o professor
Joelso Miranda, que já participou de encontros de cordelistas internacionais no sul do nosso Brasil. Também na Paraíba, todos os anos tem encontro de cordelistas. Campina Grande, em 2019, teve o segundo encontro de cordelistas pela FLIC, Feira Literária, em Campina Grande. 2018, o cordel se tornou patrimônio imaterial brasileiro. Falar do cordel para mim é algo importante. Deixar essa marca registrada para vocês, deixar este conteúdo fixo para vocês, entender a valiosidade que é esta produção folclórica cultural do nosso país, da nossa região. Por isso, o cordel, advindo de Portugal, com esse nome cordel, porque cordel vem de cordas, eram folhetos pendurados em cordas e por isso traz esse material tão simples, mas rico em produção literária, rico em forma de conhecimento, informação, nos dá esta oportunidade que isto aqui nos pertence. O cordel hoje é considerado material brasileiro, regional, tipicamente nordestino. Por isso, valorize um cordel quando você ganhar. Faça dele leituras prazerosas. Faça dele um momento de diversão. Deguste este material, que este material é feito com muito amor e carinho. Sou o professor Robson Macedo e por isso é uma honra compartilhar conhecimentos artísticos com vocês.